Olá, galerinha do Tem Solução. A gente hoje vai falar de velocidade média. Esse é um assunto que cai na prova do Enem. E hoje também a gente abre a nossa série de aulas da maratona do Enem 2016. Bom, a velocidade média nada mais é do que uma variação entre a distância e o tempo. Bom, a nossa fórmula aqui, como vocês podem ver, a gente tem Vm, que é a velocidade média, variação da distância, ou seja, um corpo ele vai se deslocar dada uma distância e dada uma variação no tempo. Então a gente vai ter a velocidade média, a deslocação, que é a distância, e a variação de tempo, ou seja, duas variáveis aqui, variável da distância e a variável do tempo. Bom, outro conceito básico que a gente tem que ter em mente é a conversão das unidades. Normalmente no dia a dia a gente fala muito quilômetro por hora por causa das BRs, né? Tantos quilômetros, ou até no carro, estamos indo a 60 quilômetros por hora e tal. Bom, mas na física, quando a gente trabalha em velocidade média, é importante que a gente saiba trabalhar com metro por segundo e quilômetro por hora. Sendo que na física, como diz aqui embaixo, atenção, a unidade padrão de velocidade é o metro por segundo. Isso não quer dizer que a gente sempre vai utilizar metro por segundo, mas os físicos costumam utilizar, ao trabalhar com velocidade, metro por segundo. Bom, então a gente tem metro por segundo aqui, e se a gente quiser transformar metro por segundo em quilômetro por hora, basta a gente multiplicar por 3,6. Isso a gente vai estar transformando metro por segundo em quilômetro por hora. Para transformar quilômetro por hora em metro por segundo, a gente divide por 3,6 e assim vamos ter metro por segundo. Bom, essa é a nossa introdução de velocidade média. Apenas os conceitos, o que é básico para que a gente possa adentrar mais profundamente nesse assunto. A gente vai resolver um exemplo básico, bem simples, só para que a gente entenda como funciona. E nas próximas aulas a gente vai ver algumas coisas mais complexas e outras fórmulas também. Bom, a gente tem um exemplo aqui. O exemplo diz o seguinte: um carro se desloca de Florianópolis, Santa Catarina, a Curitiba. Sabendo que a distância entre as duas cidades é 300 km e que o percurso iniciou às 7 horas e terminou ao meio-dia, calcule a velocidade média do carro durante a viagem. Bom, é importante a gente, quando vai resolver uma questão como essa, destacar algumas coisas. Primeiro, a gente sempre vai, quando for resolver essas questões, a gente vai fazer isso. A gente vai procurar a distância, o tempo, ou seja, a variação de distância e de tempo, e por fim a gente vai descobrir a velocidade média. Perceba que a distância, ele fala aqui 300 km por hora, porque a gente tem 300 km e aqui a gente vai ter 7 horas, então basicamente a gente sabe que ele estava quilômetros por hora. Então a gente vai ter 300 na variação de distância, 300 km. Na variação de tempo, perceba que ele fala 7 horas e terminou ao meio-dia, ou seja, a gente vai ter uma variação de 12 menos 7, que vai ser igual a 5. Ou seja, a gente agora vai descobrir a nossa velocidade média. E a nossa velocidade média, a gente sabe que a nossa fórmula é o seguinte: Vm, velocidade média, variação da distância sobre variação do tempo. E aqui a gente tem a nossa fórmula de velocidade média. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir. A gente vai ter velocidade média, a gente vai ter a distância 300 km. Bom, e agora a gente vai dividir pela nossa variação do tempo, que foi 12 horas menos 7, que dá 5. Então a gente vai ter 13 dividido por 5. E a gente, 300 dividido por 5, a gente vai ter 60. Bom, a gente tem quilômetro e aqui a gente tem hora, certo? Então a gente vai ter 60 km por hora.
Até aí tranquilo, né? Bom, e se a gente quiser agora transformar 60 km por hora em metros por segundo? Então a gente vai fazer o seguinte, vem comigo. A gente vai ter 60 km por hora dividido por 3,6, e isso vai dar aproximadamente 16,67 metros por segundo. Bom, e aqui está a nossa resposta, tanto em quilômetros por hora quanto metros por segundo. Bom, galera, essa é a nossa aula introdutória sobre velocidade média. Na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Espero que você tenha gostado da nossa aula. E inscreva-se no nosso canal e acompanhe as próximas videoaulas. Estamos começando a nossa maratona do Enem 2016. Conto com você e até a próxima.